Olá, boa noite para você que está ligado no JF-TV Câmara. Eu sou a Aline Cristina e a partir de agora você acompanha comigo o que foi notícia durante a semana, no mundo, no país, em Minas e em Juiz de Fora e região. Na política internacional, cerca de 85 mil crianças menores de 5 anos morreram de fome na guerra do Iêmen. Os dados publicados pela organização não governamental Salve as Crianças foram levantados pela ONU. A ONG, que faz a campanha principalmente pela internet, pedindo a paz no país, atribuiu a crise de fome ao bloqueio marítimo e aéreo organizado pela Arábia Saudita, o que agravou a entrada de alimentos no país. Com isso, a estimativa é que 14 milhões de pessoas estão em risco de sofrer com a falta de comida. Aqui no Brasil, a audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional debateu a implantação da Política Pública Nacional de Segurança de Barragens em nível federal. Técnicos e especialistas apontam a necessidade de aperfeiçoar a legislação e pedem mais recursos para fiscalizar e reparar. São mais de 24 mil barragens catalogadas pelo poder público em todo o país. De vários tamanhos, cumprem funções como reserva de água para consumo humano, irrigação, depósito de rejeitos minerais e industriais. Depois da tragédia com a barragem de Mariana, que destruiu comunidades próximas e impactou o meio ambiente de 2 estados e do litoral capixaba, o Brasil vem despertando para o risco que é uma barragem sem a manutenção e fiscalização efetivas. Relatório da Agência Nacional de Águas aponta a existência de 723 barragens com alto risco de acidente. Técnicos e especialistas apontam a necessidade de aperfeiçoar a política de barragens, a legislação e, sobretudo, pedem mais recursos para fiscalização e reparos naquelas de responsabilidade do poder público. No início aí de uma época se pensou, pega essas barragens e transfere para o Estado. Isso aí também não é assim, não é possível. Isso só será possível por força de lei. Uma outra coisa que a gente viu é que houve um avanço, de forma geral, significativo na colocação dos instrumentos naquelas barragens que estão no cadastro. Então, o número de barragens com plano de ação emergencial, com relatórios de inspeção, aumentou significativamente. A gente não tem muitos instrumentos, às vezes, para fazer cumprir, né? Para fazer com que o empreendedor cumpra os mandamentos legais, né? Principalmente os empreendedores privados. A maioria dessas barragens a gente ainda não sabe se elas estão ou não no âmbito da lei, por falta de classificação e da implementação dos instrumentos. Não adianta, senador, a gente fazer a melhor inspeção com o maior critério e não vir nenhum recurso todo ano para recuperar a barragem. A presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senadora Marta Suplicy, apresentou relatório favorável ao projeto que modifica a Lei de Drogas de 2006. Uma das mudanças é a permissão do cultivo e o uso da planta da maconha para fins exclusivamente medicinais. Mas a votação foi adiada para a próxima semana. Acompanhe na reportagem. Cerca de 400 mil portadores de doenças como autismo, epilepsia, Alzheimer, Parkinson e neuropatias resistentes aos tratamentos convencionais podem ser beneficiados com o óleo da cannabis, a planta da maconha. Os resultados são comprovados pelos depoimentos das famílias dos beneficiados. Ela estava vindo uma fase de muitas crises convulsivas. Eram mais de 30 crises convulsivas por dia. Ela começava a convulsionar, ficava 1 hora, 2 horas entre indo e voltando de crise. Ela ficava no quadro depressivo e hoje, graças a Deus, ela está muito bem, se recuperou, ela está se comunicando, está interagindo com o mundo, teve um avanço extraordinário. Que a gente possa cultivar o nosso medicamento e dar para os nossos filhos.
porque assim, o que a gente vê é que o custo de importação é muito alto. O canabidiol, ou CBD, princípio ativo do óleo de cannabis com indicação terapêutica, não tem qualquer propriedade alucinógena. Nada a ver, portanto, com THC da maconha fumada ou usada como psicotrópico. No início desta semana, o site do Senado marcava um placar de 110 mil manifestações a favor e 3 mil contra o projeto. O texto original da sugestão popular descriminalizava o uso industrial, terapêutico e recreativo da maconha. Mas após muita discussão e várias audiências públicas, os senadores concordaram apenas com a possibilidade do uso medicinal. Assim, o relatório da senadora Marta Suplicy prevê que cada família possa semear, cultivar e colher a planta em quantidade suficiente apenas para o tratamento com receita médica. Nós estamos diante de uma realidade que só quem está lá vivendo com uma criança que tem 10 crises epiléticas por dia pode testemunhar o que é para uma mãe isso. Então nós estamos diante de preconceitos e de temores que nós temos que enfrentar em benefício de milhões de famílias e 22 países que já têm a cannabis legalizada para essa situação. O senador Amorim, meu colega médico, ele tem dúvida a respeito do projeto e regimentalmente não há como impedir o pedido de vista. Eu quero apenas formular pedido de vista coletiva, porque aí na semana que vem, doutor Eduardo, senador Eduardo, a gente possa realmente discutir e votar. Como já foi encaminhada vistas coletivas, que na próxima semana a gente possa retomar o assunto ao debate e apelando apenas ao nosso grande senador Amorim, para que nós possamos dialogar nesse período em que ele vai analisar o projeto. Deputados federais discutem mudanças na Lei Rouanet. Uma das recomendações é destinar recursos para a preservação do patrimônio cultural. Um dos beneficiados pode ser o Museu Nacional, que pegou fogo em setembro no Rio de Janeiro. O projeto de lei em análise na Comissão de Cultura, que altera a Lei Rouanet, tem o objetivo de melhorar o controle do uso de recursos públicos para financiar projetos culturais e que a aplicação dos valores não fique apenas no eixo Rio-São Paulo. Outro objetivo da proposta é recuperar o Fundo Nacional de Cultura e garantir que os recursos das loterias sejam repassados sem contingenciamento. Maíra Carvalho é diretora de cinema e acredita que os pequenos produtores precisam aprender como funcionam os editais. Para descentralizar dos grandes produtores. Então, talvez um projeto de formação mesmo para os pequenos produtores entenderem como chegar a ter esses recursos. Realmente acho que tem que ter um trabalho de base e uma promoção do contato entre os empresários, que são os patrocinadores, e os produtores, os pequenos produtores culturais. Para solicitar apoio financeiro da Lei Rouanet, é preciso participar de processo seletivo no Ministério da Cultura. Cada participante deve apresentar um projeto e enviar uma planilha orçamentária. Este ano devem ser repassados 10,5 milhões de reais para projetos selecionados. O relator da CPI da Lei Rouanet, deputado Domingos Sávio, critica o financiamento de projetos com capacidade de serem executados sem a ajuda da lei. Ele também propõe que os recursos sejam aplicados na preservação de patrimônios culturais, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído num incêndio em setembro. É quase impossível você conseguir o patrocínio da Lei Rouanet, por exemplo, para recuperar um museu, para recuperar um patrimônio histórico. E aí a gente vê uma tragédia como esta do Museu Nacional, todo destruído, o patrimônio, 200 anos de história do Brasil sendo destruído, enquanto já poderia ter sido recuperado com a própria Lei Rouanet. Se você observar os dados, inclusive de frequência do Museu Nacional, e comparar ele com dados, por exemplo, de museus como o Louvre, vê que o Louvre, no ano de 2017, recebeu 300 mil brasileiros, enquanto o Museu Nacional recebeu apenas 200 mil brasileiros, mostrando que o brasileiro está dando também mais valor àquilo que tem lá fora do que a sua própria cultura e a sua própria história. Tem uma necessidade da gente mudar um paradigma cultural do Brasil. O Brasil também não tem dado valor à sua história. O combate ao feminicídio pode ter um dia oficial de mobilização em Minas Gerais. O projeto de lei que estabelece a data já está pronto para ser votado no plenário em uma única discussão.
O projeto, de autoria da deputada Marília Campos, do PT, determina que todo 23 de agosto seja o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Nessa data, em 2016, a servidora pública Lilian Hermógenes, que trabalhava na Promotoria de Defesa dos Direitos da Mulher, foi morta a tiros em Contagem, tendo sido preso como suspeito seu ex-marido. O projeto de lei, que agora segue para o plenário, lembra que uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. No ano passado, em Minas Gerais, 433 mulheres foram vítimas de feminicídio, executadas por maridos, namorados ou companheiros. Porque o feminicídio talvez seja a maneira mais extremada da violência contra a mulher. Algumas vezes a gente tem as mulheres perdendo a sua vida por sofrer esse tipo de violência. Uma violência que precisa que a gente coloque luz sobre o problema. Milhares de mulheres são mortas pelo simples fato de serem mulheres. Então, o que a gente quer, em primeiro lugar, não aceitamos naturalizar essas mortes. Essas mortes têm que parar de acontecer. E para que isso aconteça, é importante que a gente tenha políticas públicas que promovam a cultura do respeito. Foi aprovado em votação final na Assembleia Legislativa de Minas o plano que estabelece diretrizes para a educação no estado num prazo de 10 anos. O repórter Hamilton Zica acompanhou a reunião em que deputados votaram mais de 20 propostas que estavam na pauta. 2 projetos do governador em turno único são para a abertura de crédito suplementar. Um deles prevê recursos de até 15 milhões de reais para o Tribunal de Contas do Estado e de até 480 mil para o fundo do tribunal. Os valores destinam-se a despesas com pessoal, encargos sociais e investimentos. O outro projeto é para a Defensoria Pública, com limite de 46 mil reais. Também passou em votação final o projeto do governador que autoriza o Estado a assumir as dívidas de 6 fundações de ensino superior da UENG. O valor estimado é de 100 milhões de reais, mas o patrimônio delas seria superior. A universidade, a partir do projeto, ela também incorpora ao seu patrimônio mais de 150 milhões de reais, que é o patrimônio estimado destas fundações. Também passou em segundo turno o projeto do governador que institui o Plano Estadual de Educação, válido pelos próximos 10 anos. Entre as diretrizes estão o fim do analfabetismo, a valorização dos profissionais da área e a melhoria da qualidade de ensino. Segundo a presidente da comissão, atividades sobre questões de gênero, que têm causado polêmica em todo o país, estão fora do plano. Nós retiramos a questão de ideologia de gêneros, né? Ela não consta no nosso plano, como não consta no nacional, né? E assim a gente preserva direitos das famílias. Tivemos outros pontos também que foram trabalhados. Nós trabalhamos todos os pontos do plano, olhamos questão por questão. A Secretaria de Educação, de Estado de Educação trabalhou conosco, a Secretaria de Estado de Planejamento também trabalhou conosco, então nós conseguimos fazer uma coisa que possa ser aplicada. Projetos em turno único de autoria de parlamentares também foram aprovados. O deputado Celinho do Sintrocel propõe a criação da Semana Estadual dos Trabalhadores, entre o fim de abril e início de maio. Já o projeto da deputada Marília Campos cria o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, em 23 de agosto. É um dia, portanto, de denunciar, mas mais do que isso, da gente pedir providências. Providências para que a gente tenha políticas públicas na educação, na saúde, que amparem as mulheres, que protejam as mulheres, que os órgãos da Polícia Civil, Polícia Militar tomem providências no sentido de proteger e também punir os responsáveis pelas violências, para que as mulheres sejam respeitadas e tenham, de fato, o direito à vida garantido. Outras propostas de parlamentares que tramitavam em segundo turno também foram aprovadas. Uma delas, de autoria do deputado Antônio Jorge, teve o apoio de manifestantes nas galerias do plenário. O texto autoriza o Estado a conceder uma indenização aos filhos de pessoas com hanseníase, que foram separados dos pais compulsoriamente décadas atrás, quando os atingidos pela doença eram internados em hospitais colônia. Já o projeto do deputado Sargento Rodrigues determina que a Polícia Militar crie um banco de dados com informações sobre os guardadores e lavadores de carro em todo o estado. Terá uma função muito positiva em termos de prevenção a diversos crimes. O primeiro crime a prevenir é a extorsão que é praticada à luz do dia por um cidadão que se diz que é guardador de carro e exige R$10, R$20, R$30, dependendo do lugar, dependendo do tipo de evento. A cada lugar e a cada evento
eles adotam uma certa estratégia. E muitas vezes a pessoa paga esse tipo de extorsão por medo do carro ser arranhado, do pneu ser furado, de ter o seu veículo danificado. Foi instaurada essa semana na Câmara Municipal uma CPI para investigar a licitação do transporte coletivo na cidade e o ajuste da passagem, a chamada CPI dos ônibus. Os trabalhos vão durar 90 dias e podem ser prorrogáveis por mais 2 meses. 5 parlamentares estão à frente da comissão. Adriano Miranda, Cido Reis, Zé Márcio Garotinho, Castelar e Sargento Melo Casal serão os vereadores que vão conduzir os trabalhos da comissão. A presidência e o relator do grupo serão definidos nos próximos dias. A iniciativa de criação da CPI partiu do vereador Dr. Adriano Miranda, do PHS. Nós vamos seguir na linha do respeito do contrato, da licitação, porque nós sabemos que vários itens não estão sendo cumpridos e nós, de uma certa forma, estamos chamando essa responsabilidade aqui para casa para realmente poder nos debruçarmos sobre esse assunto e investigar melhor essas denúncias que são muito frequentes nos nossos gabinetes. De acordo com o vereador Adriano Miranda, o objetivo da CPI é investigar possíveis irregularidades no transporte coletivo de Juiz de Fora. Também apurar a necessidade do novo valor da passagem de ônibus, que no dia 5 de novembro passou de R$ 3,10 para R$ 3,35. Houve o aumento, mas a gente não viu uma contrapartida. Então, se existe falha nesse contrato, não tem por que você aumentar a passagem. A maioria das queixas que a gente ouve na rua não é nem pelo preço propriamente dito, e sim a prestação de serviço que não é de qualidade. Começou essa semana o 11º período legislativo da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Reuniões ordinárias, audiências públicas movimentaram o plenário. Confira o que foi destaque. O 11º período legislativo teve início na segunda-feira, dia 19. Na primeira reunião ordinária, destaque para o requerimento que instaura a CPI dos ônibus, proposta pelo vereador Adriano Miranda. Na tribuna, ele reforçou que a ideia é avaliar o contrato do transporte público e investigar se há ou não irregularidades junto às empresas. Na segunda reunião ordinária, os vereadores Betão e Castelar falaram sobre o Dia da Consciência Negra e ressaltaram a importância da luta de Zumbi dos Palmares. Dia 21, quarta-feira, o plenário da Câmara recebeu numa audiência pública o secretário de Planejamento e Gestão, Argemírio Tavares, para falar sobre o orçamento previsto para Juiz de Fora em 2019. Já na terceira reunião ordinária, ficaram definidos os nomes dos integrantes da CPI dos ônibus. Durante a quarta reunião ordinária, no dia 22 de novembro, a situação dos buracos nas vias públicas da cidade foi debatida pelos vereadores. Já na sexta-feira, dia 23, foi realizada no período da manhã a quinta reunião ordinária do 11º período. À tarde, houve a cerimônia de encerramento da edição deste ano do projeto Câmara Mirim. Novembro é considerado o mês de conscientização da diabetes. E a JF-TV Câmara preparou uma reportagem especial sobre o tema. Vamos saber agora sobre os sintomas e tratamento dessa doença silenciosa que merece atenção. A Aline foi diagnosticada com diabetes quando tinha 1 ano de idade. Lidar com isso obrigou a família a mudar alguns hábitos. A descoberta, no início, foi assim, um pouco difícil para os meus pais, né? Descobriu com 8 meses de idade, mas, assim, aliás, ela começou a manifestar com 8 meses, mas foi só eu descobrir mesmo com 1 ano, entendeu? Foi, assim, um pouco difícil, mas depois foi se acostumando, tornando-se normal na nossa vida, entendeu? Apesar do tratamento, aos 23 anos, outra surpresa. Ela teve a visão comprometida e passou por 8 cirurgias. Hoje eu me dou muito bem com isso, né? Fiz as cirurgias nos olhos, ambos os olhos, primeiro no esquerdo, depois no direito, onde eu consegui recuperar, eu não vou dizer a porcentagem porque eu não sei te dizer, da esquerda eu consegui recuperar um pouquinho, onde eu só enxergo só com ela, onde me vale pelos 2 olhos. Pelos 2 olhos. O apoio da família fez toda a diferença. E sem engana quem pensa que, apesar das limitações, a Aline deixou de ter uma vida saudável. Para mim, nada é difícil. Faço as coisas com a maior alegria, sou muito, assim, contente. E vamos embora, bola para frente, a vida continua. Esse médico explica que existem diversos tipos da doença, sendo que o 1 e o 2 são os mais comuns. O diabetes é uma doença crônica
algumas vezes se instalando agudamente, mas é uma doença crônica, complexa, provocada por uma diminuição da ação ou da produção da insulina, que vai cursar com elevação da glicose, um aumento da glicose, a gente chama de hiperglicemia, glicose elevada no sangue, e se não for cuidado, se não for mantido um controle adequado, vai evoluir com algumas complicações em vários territórios do organismo. Por exemplo, no território microvascular, dos vasinhos, das veias e artérias, das artérias pequenininhas, das arteríolas, que estão em todos os órgãos, então pode afetar todos os órgãos do organismo. Um grupo da população precisa ficar atento e algumas situações devem ser evitadas. A pessoa que é predisposta geneticamente e que também muitas vezes tem esse fator de risco, obesidade, já adquirido, pode, na vigência de um estresse qualquer, desencadear o diabetes. Então, o estresse, um grande estresse, geralmente é o gatilho para o desencadeamento do diabetes. Aí pode ser emocional, pode ser um trauma, pode ser um acidente, pode ser uma falência, então pode ser emocional e pode ser físico. Qualquer estresse forte pode levar ao desencadeamento, pode funcionar como assim, um gatilho para o desencadeamento do diabetes. 14 de novembro é o Dia Mundial da Diabetes. Desde 1991, a data é lembrada pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial da Saúde. Novembro é o mês de combate à diabetes. Por conta disso, em Juiz de Fora, diversas ações foram realizadas na Santa Casa. Exames de glicemia, fundo de olho, aferição da pressão arterial e triagem sobre a doença oferecidos de graça. Tem que estar sempre fazendo os exames aí, porque se ela vir, fazer o quê, né? Que ela é uma doença silenciosa, né? Então, se ela vir, a gente não pode falar assim que nunca vai passar pelo problema, né? Porque às vezes a gente vai no SUS, por exemplo, você não consegue marcar, por exemplo, fundo de olho, diabetes, exame de sangue. É difícil, demorado 15, 30 dias poder fazer exame. Então, eu acho muito importante. Quem não tem, descobre, entendeu? E quem tiver, trata. Então, eu acho uma campanha muito boa mesmo. Eu acho que deveria fazer mais campanhas desse tipo. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2016, mais de 12 milhões de brasileiros foram diagnosticados com diabetes. Isso mostra que ela passou a atingir 9% da população. Em todo o país, mais de 12 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença. Como previne? Teria que manter atividade física, adotar hábitos alimentares adequados e, eventualmente, né, depois de 40 anos, checar a sua glicemia, o seu colesterol, a sua pressão arterial. 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data, criada em 2003, é dedicada à reflexão da história dos negros no Brasil. Durante a semana, em todo o país e aqui em Juiz de Fora, foram realizadas ações com o objetivo de valorizar a cultura afro. Kézia tem 21 anos e, até hoje, sofre com traumas causados na infância. Desde criança, os meus traços negros sempre foram vistos de forma pejorativa. Eu sempre sofri muito preconceito por causa do meu cabelo, era sempre visto como cabelo ruim. Meu beiço, as pessoas imitavam bastante, me causavam muito constrangimento. E assim, a gente vê até quando fala das meninas mais feias da sala, sempre as meninas negras ficavam. Negra, cotista, estudante do curso de psicologia da UFJF e moradora da periferia, a jovem driblou as marcas do preconceito, investindo nos estudos e sonhando por um mundo igualitário. Já que eu não era aparentemente bonita, eu usei o reforço de estudar muito, de ser muito inteligente, de ler bastante. Então foi uma coisa que me salvou, assim, uma coisa que me tirou um pouco dessa tristeza de passar bullying, racismo, preconceitos que na época eu não enxergava como tal. O depoimento de Kézia retrata a situação de muitos negros no Brasil que estão em busca de igualdade. É preciso ter fôlego, força, coragem e determinação para superar os preconceitos. Uma pesquisa do IBGE, divulgada em 2016, é prova disso. Ela mostra que o negro ainda ocupa uma posição menos privilegiada. E isso se reflete no mercado de trabalho, na educação e na qualidade de vida. Quando se fala em renda média do brasileiro, o salário do negro é de R$ 1.500. Dos pardos, R$ 1.606 e R$ 2.814 para os brancos.
O desemprego segue essa tendência. 14,6% sem trabalho são negros, enquanto, entre outras raças, é de 11,9%. A taxa de analfabetismo é mais que o dobro entre negros e pardos, 9,9% contra 4,2% entre os brancos. Sobre o acesso ao ensino superior, os números apontam que os brancos formados são 23% da população. Já os pretos e pardos somam 9,3%. Em 2016, a taxa de homicídios de negros foi 2,5 vezes superior à de não negros. E o percentual de homicídios entre mulheres negras foi 71% maior à de brancas ou pardas. Ainda de acordo com o IBGE, em 2014, pretos e pardos eram maioria dos brasileiros, representando 53,6% da população. Os que se declaravam brancos, 45,5%. 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, que ocorreu em 1695. Zumbi representa a luta do negro contra a escravidão no período do Brasil colonial. Por conta disso, nesta semana em Juiz de Fora, alunos da rede pública participaram de uma palestra Resistência e Luta, ministrada pelo professor Leonardo Carneiro. O evento foi promovido pela Superintendência Regional de Ensino, em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Funalfa. A importância de se fazer esse evento, de estar aqui com esses jovens, é incentivando a luta pelos direitos, incentivando que esses jovens se tornem daqui a pouco adultos cientes, conscientes e que ocupem os demais espaços da cidade, que conquistem os espaços da universidade, por exemplo, onde eu trabalho, que esses jovens se coloquem, né, de fato, ocupando os espaços dessa cidade, ocupando os espaços desse país. Há muito preconceito e racismo ainda nas escolas. Então, quanto mais se trabalha essa temática, mais se fala, isso tem diminuído a questão do racismo. Quando nós assumimos em 2015, 20% de projetos só que eram desenvolvidos com essa temática da cultura afro-brasileira. Hoje ultrapassa 80%. Então teve um crescimento muito bom. Teve apresentação de hip-hop. Discussão sobre o negro na sociedade e o desejo dessa juventude estampado na faixa. A importância é muito grande, porque é um assunto que ainda é um tabu, se a gente for para lá para ver, porque existe ainda grande parte da população ainda é bem racista ainda, então é um momento assim único para o povo negro, não só o povo negro, mas sim o povo no geral. Há ainda muito racismo no Brasil, mas a gente está combatendo isso e cada vez mais a gente vai estar ativo aí lutando para que esses preconceitos acabem. Devemos sempre reafirmar o direito à liberdade de cada raça, de cada cor, e todos temos o direito à liberdade de pensamento também e nunca devemos nos aprisionar a um único conhecimento. O preconceito não é o conceito que queremos no dia de hoje. Hora de falar de esporte. Hoje é o repórter Vitor Ramos que traz os destaques de Juiz de Fora e região. Boa noite, Vitor. Olá, Aline. Olá para você ligado no JF TV Notícias. A gente traz as informações do esporte local em parceria com o portal Toque de Bola. E começamos falando do Campeonato Mineiro de Futebol. A Federação Estadual divulgou nessa semana a tabela com os jogos da edição do ano que vem. E o destaque é o confronto local entre Tupi e Tupinambás, que acontece no dia 23 de janeiro, às 8 da noite, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. Embora o mando de campo seja do Baeta, o Clube do Poço Rico adiantou em texto divulgado à imprensa que as diretorias dos dois clubes selaram um acordo em Belo Horizonte e farão o clássico Tutu em conjunto. O Tupinambás não disputa a elite do futebol mineiro há 48 anos. Embora o mando de campo seja do Baeta, o Clube do Poço Rico adiantou em texto divulgado à imprensa que as diretorias dos dois clubes selaram um acordo em Belo Horizonte e farão o clássico Tutu em conjunto. O Tupinambás não disputa a elite do futebol mineiro há 48 anos. E o futebol foi tema de uma audiência pública na Câmara. Eu acompanhei o encontro, que contou com a participação de representantes das associações de bairros, clubes e da prefeitura. Campos e vestiários deteriorados. Quem pratica ou participa do futebol de várzea na cidade reclama. Eles não estão tomando conta dos campos, está deixando o tráfico tomar conta dos campos.
Tá problema os campos. Os campos da Várzea tá problema. Você vê o campo do Benfica, o campo do São Carlos, você tem 2, 3 partidas só nesses campos. Os campos que tinha aí, que era bom, né? Cadastrado no Linhares, mais de 30 times. Você vê lá hoje, tem 2, 3 times só jogando. A estrutura física hoje dos campos de várzea de Juiz de Fora está muito deteriorado. Então já está arcaica e há muitos anos que a gente não recebe, né? Que essas estruturas não recebem as reformas necessárias para poder acolher com comodidade, com qualidade os atletas e as pessoas, né? Que vão participar dos eventos esportivos, né? O tema foi debatido numa audiência pública no dia 19 de novembro. Entrou várias mensagens de incentivo, né, ao esporte na cidade de Juiz de Fora e nós resolvemos dividir em 2 audiências. Uma para tratar sobre as equipes profissionais que receberão dinheiro público, mas cobrando também o investimento na categoria de base, né? E também trazer discussão a respeito dos campos de futebol da nossa cidade, né? As praças esportivas conhecidas como CAENs. Nós temos um conselho municipal, um fundo municipal, e ele precisa ser trabalhado, sabe? E ele não está ativo. E alguns incentivos fiscais que a gente pode ter na nossa cidade no esporte estão deixando de chegar no nosso município devido a isso. E as questões hoje de recurso, nós dependemos muito do Ministério do Esporte, da Secretaria de Esporte Minas Gerais, de emendas dos deputados. E eu espero que para o próximo ano a gente possa fazer muito mais. Eu tenho alguns projetos já aprovados no Ministério, na Secretaria de Esporte. Agora, isso depende muito da posição hoje. Eu tenho um Conselho Municipal de Esporte que não está em dia, ele está inadimplente perante a Secretaria de Estado e o Ministério. Então, eu preciso de um conselho forte para ajudar nos projetos e a chegar o dinheiro na cidade. O gerente de Fomento de Esporte e Lazer da Prefeitura, Ricardo Wagner, que também é vice-presidente da Liga de Futebol de Juiz de Fora, disse que os locais também são utilizados para projetos sociais. O futebol amador, o futebol profissional são carro-chefes do Brasil. Mas na cidade nós temos outras tantas modalidades esportivas. E as áreas públicas, os campos de várzea principalmente, eles abrigam durante a semana projetos sociais, esportivos, gratuitos para a comunidade, caminhada orientada. Nós temos, por exemplo, no campo do São Benedito, a prática de outras modalidades esportivas. As pessoas solicitam a Secretaria de Esportes e a gente possibilita essa utilização. Então, Juiz de Fora hoje tem sim esse grande atendimento gratuito à comunidade por parte da Secretaria de Esporte e Lazer. As parcerias são fundamentais com o comércio do bairro, com a indústria do entorno, com o profissional, com o amador, há aquele link. Então, isso é fundamental, como também na captação de recursos que nós temos feito junto tanto ao governo do estado como também ao governo federal. O esporte volta a ser debatido em audiência pública no dia 26 de novembro. Nós trouxemos essa casa um debate sobre o futebol profissional e o futebol amador nesse primeiro momento. Depois os demais esportes, que será na próxima semana. Como na próxima semana, dia 26, nós vamos mostrar toda a secretaria, toda ela bem detalhada, dos nossos projetos, nossos núcleos em toda a cidade. Por hoje é só, eu volto com você, Aline. Está procurando alguma coisa para fazer no fim de semana? A Juliana Morandi reuniu algumas dicas do que vai rolar em Juiz de Fora e região nos próximos dias. Confira! Começou nesta sexta e vai até domingo, dia 25, o JF Gourmet. O evento é no Parque Alfield e, além de gastronomia e cervejarias, tem show de rock. A entrada é de graça e começa às 11 da manhã e vai até 11 da noite. No Deck Choperia Salvaterra, sábado tem abertura da temporada de verão com 5 atrações musicais, do meio-dia às 10 da noite, com ingressos a R$10. O Experimental Bar recebe o primeiro encontro nacional de mulheres na roda de samba. Dessa vez, a homenagem é a Bete Carvalho, a partir das 3 da tarde, com couvert artístico a R$10. No Círculo Militar, um jantar dançante em prol do educandário Carlos Chagas começa às 8 da noite. Vai ter banda 9:30 e DJ William Rosa. A entrada custa R$50, mas não inclui bebidas.
O Iara Leigo canta Cazuza no Bar da Fábrica a partir das 8 da noite, com entrada a R$ 20. O grupo Macauã apresenta o espetáculo Trilhos. O roteiro mistura músicas e danças populares. Na Sociedade Filarmônica de Juiz de Fora, sábado e domingo, às 8h30 da noite, com entrada franca. Os interessados devem retirar os ingressos antecipadamente. Domingo, na Sociedade Portuguesa, tem a tradicional feijoada cultural beneficente. Este ano, o evento traz show com Sandra Portela, Banda Estilo e DJ Vanderlei, a partir do meio-dia. Terça-feira, dia 27, Guti Mendes faz show solo na Arteria, a partir das 7 da noite, com couvert artístico a R$ 10. Oficinas, mostras e debates marcam o Festival de Fotografia de Juiz de Fora. No dia 28, a professora Bárbara Almeida, da UFJF, ministra a oficina de papel salgado. Inscrições podem ser feitas na Funalfa, das 9 da manhã às 5 da tarde. O JF TV Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem.